Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. Vamos iniciar aqui a nossa aula de inglês, ok? Então se organizem aí, peguem o seu material, tá ok? O seu dicionário, ou usem o dicionário online, deixa tudo organizadinho em um local tranquilo, silencioso e confortável, para que vocês possam fazer as atividades que eu vou propor aqui hoje, ok? Vou mostrar para vocês agora quais são os objetivos da nossa aula, tá ok? Teremos uma leitura e interpretação, vamos ampliar nosso vocabulário, ou seja, vamos conhecer palavras novas e nós vamos continuar aqui os nossos estudos das condicionais, só que nessa aula aqui nós vamos falar sobre a segunda condicional, ok? No nosso warm-up, nós temos aqui alguns esportes que vocês já conhecem da aula anterior, e daí vocês irão fazer uma outra atividade em cima deles. Mas antes vamos revisar aqui que esportes são esses e a pronúncia deles também. Então escutem aí e prestem atenção. Vamos lá. Skydiving, scuba diving, basketball, soccer, snowboarding and volleyball. A imagem é bem autoexplicativa, né? O que eu quero que vocês façam? Deem uma olhada no número 1 aqui, ó. Write ES for extreme sport and SB for sport with ball. Eu quero que vocês organizem aí no caderno de vocês, então como é que vocês irão fazer? Por isso que eu vou dar um tempo bom para vocês. Escreva todos esses esportes. Se você achar necessário, escreva em português também o significado, porque alguns são muito óbvios, como basketball, por exemplo, né? Basquete, beleza. Outros, como você não vai ter a imagem aí no caderno, é interessante você pegar o significado, mas você que pega aí, hein? Não vou falar aqui não. E daí eu quero que vocês escrevam na frente dos esportes ES. Se por um acaso ele for um extreme sport, ou seja, um esporte radical, tá? ESB, sport with the ball. ESB, caso aquele esporte seja um esporte com bola, tá ok? Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a atividade e já volto para conferir. Corrigindo então, vamos ver? Então vamos lá, ó. Vai aparecer aqui para vocês. Skydiving, scuba diving and snowboarding, they are extreme sports. Esses três esportes aqui são esportes radicais. O skydiving, o scuba diving, que é mergulho, e o snowboarding, ok? Daí eu tenho aqui basketball, soccer and volleyball, they are sports with the ball. São três esportes com bola, beleza? Então assim que fica a divisão aqui. Reading. Aqui
eu tenho um prospecto, né, um panfleto, sobre um curso de scuba diving. Dá uma olhadinha para ver o que a gente tem aqui, né? Se a gente observar a parte não verbal, nós temos imagens, né? Fotos de pessoas ali que fizeram um mergulho, né? Inclusive fotos muito bonitas. Essa daqui é um pouco maior na parte de cima, né? E aí, a parte verbal diz assim, ó. Go diving with your scuba diving, professional scuba diving company. What we offer? Diving courses, all levels, dive trips package, dive equipment sales, dive equipment services. Learn to dive from $49. E aqui a gente tem um número de telefone e um e-mail. Olha, www. Como é que lê e-mail? Não, perdão, site. Como é que lê site em inglês? Ó, www. Então, ponto. Quando a gente fala ponto, com, ponto, dot, ok? Companyname.com, ok? Então, basicamente, aqui fala o seguinte, ó. Ah, tem um pedacinho aqui que eu não li, ó. Our dive experts are highly qualified and experienced with PADI certified. To get more info, please call Andy. Então aqui ele fala no finalzinho. Ah, não, vou ler desde o começo. Desculpa, desde o começo aqui, ó. Go diving with your scuba diving. Faça o mergulho com o seu scuba diving. Profissionais da Diving Company. O que nós oferecemos? Cursos de mergulho para todos os níveis, pacotes de viagem para mergulho, vendas de equipamentos e serviços de equipamentos também. Tudo isso por $49, tá? Daí ele fala que os profissionais eles são certificados, são altamente profissionais, experts no assunto. E se você quiser mais informações, tem o número aqui, ó, 0912345678. E aqui nós temos um e-mail, um site também que a pessoa pode entrar, tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso texto. Sendo assim, eu tenho agora aqui 4 perguntas para que vocês possam fazer, tá bom? Então, aqui, ó. Number 2. Look at the ad and answer. Olhe o anúncio e responda. What sport's the ad about? Sobre que esporte que é? Responda em inglês. B. Mark what the company offers. Das opções que eu tenho aqui, eu quero que vocês marquem aquilo que a empresa vai oferecer, tá? Course, trips package, health insurance and equipment. Mais de uma vai ser certo, ok? How much is it? Quanto custa? And how can a person get more information? Como que uma pessoa consegue mais informação, tá bom? Respondam em inglês, ok? Já volto para conferir. Conferindo aqui, vamos ver? Vamos lá.
Letter A, letra A. What sport is the ad about? Sobre o que é, de que esporte é o anúncio, né? It's about scuba diving. É sobre mergulho. Letra B, mark what the company offers. As alternativas aqui, pessoal, que vocês deveriam marcar é a course, pois ele oferece um curso, trips package, pois ele também oferece pacotes de viagem, e equipment. O anúncio também ele oferece o equipamento. Health insurance, que significa seguro, tá? Um seguro. Health insurance ele pode ser tanto seguro de saúde, né? Que você paga para ter, por exemplo, ou então um seguro, caso alguma coisa aconteça durante se um acidente acontecer durante o esporte, né? A prática. Isso não tem ali. Então a única que não é para marcar é essa daqui, ó. Health insurance, ok? How much is it? Quanto que custa? $49. And how can a person get more information? Como que uma pessoa pode conseguir mais informações? By phone or by email, through the site. Pelo site ou pelo telefone, ok? Beleza. Vamos conversar agora um pouco sobre a segunda condicional, tá? Second condition. Então é o seguinte. Quando a gente fala de condicionais, seja ela qual for, já falamos da primeira, temos a segunda, em breve veremos a terceira. A gente vai falar sempre de duas frases. E nessas duas frases, a gente vai ter uma ideia de dependência. Uma vai ser subordinada à outra. Uma vai depender da outra para que alguma coisa aconteça. Ou que pudesse ter acontecido, por exemplo. Na segunda condicional, ela é utilizada para expressar uma ação ou uma situação improvável, hipotética ou imaginária no presente ou no futuro. Ou seja, você não vai afirmar que aquilo vai acontecer. Você está apenas imaginando uma hipótese, tá? Você está simplesmente falando de alguma coisa improvável. Como que vai funcionar a estrutura? Lembra que a gente sempre tem duas frases. A frase com if, que significa se, e a outra frase. Na segunda condicional, a frase com if, o verbo ele vem no passado simples. E a outra frase, o verbo vem conjugado no futuro do pretérito com would. Então a frase seguinte, ela vem sempre com would. Veja esse exemplo aqui, ó. If I won the lottery, I would buy a yacht. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria um iate. Eu vou comprar um iate? Não. Por quê? Porque eu não ganhei na loteria. Eu estou falando de uma situação hipotética, imaginária. Sendo assim, verbo no passado, a frase com if, e a frase seguinte vem com would, né? O would buy, compraria. O would você conjuga o verbo que seria, ó. Would buy, compraria. Would like, gostaria. Would watch, assistiria. E por aí vai. Tá bom? Ah, professor, e se eu quiser inverter a ordem dessas frases? Ok, não tem problema. Só não esqueça de tirar a vírgula. Se você jogar a frase do if lá para depois, você precisa tirar a vírgula da frase então. Ok? Vamos praticar? Façam essa número 1 aí, olha só. Put the verbs in the correct form. Eu quero que vocês coloquem os verbos que estão entre parênteses na forma correta. Cuidado que eu também tenho o sujeito que vai vir junto, né? You, your boyfriend, you. Então, coloque ele primeiro ali e o verbo logo depois. Então, o que você tem que observar? Bom, na letra A, eu já tenho a frase com if. Então, eu tenho que colocar a próxima com would. Ah, ele já me deu a frase com would, eu tenho que botar a frase com if. Então, se for o caso, você precisa então colocar o verbo no passado. Então, observe o que você já tem ali para saber o que precisa ser colocado. Ou o verbo no passado, porque vai ser a frase com if que está faltando, ou a outra frase, que no caso, porque já tem a do if, que no caso vai ser o would que você vai encaixar, ok? Já volto para corrigir.
Conferindo, vamos ver? Bora lá. Letra A. If I had more money, would you marry me? Se eu tivesse mais dinheiro, você casaria comigo? Então já foi dada a frase com if, verbo no passado, a próxima com would. Repare, o professor está invertido isso daqui, por quê? Porque é uma pergunta, né, pessoal? Então would ele vem antes do sujeito, ok? Quero ver quem atentou a isso aí. Letra B, também é pergunta. Aliás, todas são, né? Meu Deus, agora que eu me toquei disso. Letra B. Wouldn't your boyfriend be amazed if he could see you now? O seu namorado não ficaria maravilhado se ele pudesse ver você agora? Então eu já dei a frase com if. Could está no passado. Verbo auxiliar para indicar habilidades no passado, né? Então você precisa colocar aqui o would. Eu lembro que no parênteses estava um not, indicando que teria que ser negativa, tá bom? Pergunta também. Letra C. If you wanted to buy your dad a present, what would you look for? Se você quisesse comprar para o seu pai um presente, o que você procuraria? Né? Qual presente? Então, ó, frase com if, verbo no passado, wanted. Próxima frase com would. Só está invertido também porque é uma pergunta. Finalmente, letra D, a última. How would you feel if you were in my situation? Como você se sentiria se você estivesse na minha situação? Aqui está invertido, repara que não tem nem a vírgula, né, gente? Frase com if, verbo no passado. Ah, importante eu falar de uma coisa aqui, olha só. Quando a gente tem verbo to be, no passado a gente tem duas formas, was e were. Nas condicionais, pessoal, utilize o were para tudo, não é comum de se utilizar o was, tá bom? Inclusive para I, he, she e it, utilize o were, ok? Então, eu precisaria aqui da frase com would, porque já foi dada a frase com if no passado. Mais uma atividade para que vocês façam aí. Relacionem, tá? A segunda coluna com a primeira aí. Então, a frase começa aqui e termina aqui, ó. Então, vocês precisam colocar a letrinha no lugar certo. Façam aí que eu já volto. Vamos conferir então? Então vamos lá. Letra A. I would study a lot if I had tests tomorrow. B. What would you do if I gave you $500? C. They would have found the book if they had looked for it. D. If he drove more carefully, he would have fewer accidents. E. I'd have spoken to you if I had seen you. Ok? Beleza? Correção feita. No nosso quiz, temos mais uma atividade para poder praticar.
Leiam as duas frases e marquem aí as alternativas A ou B. Bora lá. Corrigindo o nosso quiz. If I were you, I would say the truth. Frase com if, verbo no passado. Se eu fosse você, eu diria a verdade. Lembra que eu falei a questão do verbo to be? Sempre na condicional vai ser o were. Ah, professor, mas eu tinha te dado aqui para o I é o was, aquele W-A-S. Não, realmente é. Mas nas condicionais é sempre o were, ok? 2. If I had money, I would travel abroad. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para o exterior. Então, frase com if já está aqui feita com passado simples. E a frase seguinte com would, no caso aqui. Tá bom? Beleza, pessoal. E aí, o que a gente estudou hoje? Ampliamos nosso vocabulário, a gente aprendeu palavras novas, fizemos leitura e interpretação e estudamos um pouco sobre a segunda condicional, tá? Aqui estão as referências da nossa aula e eu paro por aqui, tá bom? Ó, revejam esse material, revejam a aula, pratiquem bastante, tirem suas dúvidas e bons estudos aí para vocês, pessoal. Thank you very much. Bye, bye.